Hoje tá carregando a gravação aqui, tá gravando. Boa, é isso aí. Ah, então tá. Aí vocês, quem conseguir gravar, me passa a gravação depois, por favor. É, uma notícia boa para todo mundo: os resultados da ligação, né? De semana passada para essa semana, a gente teve um aumento de 27%. Então, a gente está tendo resultados aí muito, muito positivos desde a primeira semana de treinamento. Novamente, Marcos, muito obrigada pela ajuda, pelos ensinamentos. As meninas estão gostando bastante. E quando terminar o mês, eu vou te passar também um feedback da diferença por semana, comparado com os meses anteriores também, para você ter uma noção do quanto você pôde ajudar a gente aqui. E a segunda informação aqui é que, por favor, quem ainda não fez a autoavaliação do novo sistema Team Grid, que fala, Team Guide, por favor, faça hoje, porque hoje é o último dia e eu estou dependendo dessa avaliação para fazer outros processos dentro do sistema, tá? Então, não deixem de fazer hoje. Da minha parte é isso, eu preciso sair. Marcos, de novo, muito obrigada pela ajuda. E, meninas, tirem o maior proveito que vocês puderem, pergunte bastante, anotem, para a gente poder colocar em prática, tá bom? Tchau, bom treinamento para vocês, uma boa tarde. Tchau, Elaine. Vamos lá então, meninas. Tem mais gente para entrar? Nas duas primeiras foi mais povoado isso aqui. O pessoal não vai poder hoje? Não, Vanessa? Temos Carmen? duas hoje, Marcos. Duas das minhas meninas não vão poder estar aqui hoje. Questões médicas. As Tá minhas bom, já estão todas. beleza. Então vamos iniciar, tá? É, deixa eu só separar aqui uma tela para vocês. Espera aí. Pronto, vamos lá. Só para a gente, como eu já disse anteriormente, né, para a gente ver o que que nós conversamos nos últimos encontros, o intuito não é o intuito não é fazer nenhum um monte de slide aqui para ficar apresentando para vocês, mas é mais para a gente relembrar o que que a gente conversou, tá bom? Então só me falem se está partilhando para vocês. Não estou vendo vocês. Tá aparecendo minha tela? Está. Assim. Então, beleza. Então vamos lá, meninas. Primeiramente, boa tarde, né? O que que a gente falou no primeiro encontro, na nossa primeira semana lá? A gente falou sobre os conhecimentos dos produtos, o momento de cada cliente, rapport com o cliente, tonalidade de voz, escuta ativa, empatia, direcionamento na negociação, confiança no atendimento. Então, aquela regra que eu expliquei para vocês lá de sempre elevar a confiança que a pessoa que está do outro lado tem na empresa, no produto, em vocês. Aí, obviamente, na empresa e no produto, ela já teve, porque ela já comprou, né? E, obviamente, também no vendedor, caso tenha passado pelo time comercial. Só que agora ela precisa confiar na pessoa que está fazendo esse processo de cobrança com ela. Então, é muito importante você, como atendente, transmitir isso, tá? E fizemos algumas simulações, inclusive teve uma ligação que a gente fez para uma aluna, que de acordo com a Mônica, eu combinei com a aluna para ela pagar, mas eu não combinei, tá, Mônica? E na semana passada a gente teve o segundo encontro, onde a gente falou sobre dicas de apresentação, a regra dos primeiros segundos, o quão importante é nos primeiros segundos ali de fala a pessoa criar essa conexão com vocês e também fizemos simulações, tá bom? Deixa eu voltar agora para vocês aqui. Vamos lá. Um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje. Vamos fazer algumas simulações ainda, mas eu lembro que no final da nossa reunião vocês falaram que teria algumas objeções. Não sei se vocês passaram para as meninas, para a Elaine, mas eu queria que vocês trouxessem aqui essas objeções para a gente discutir um pouco agora nesse início sobre elas. Vocês me disseram que, poxa, Marco, às vezes a gente recebe muita objeção específica e é difícil sair desse questionamento.
Então, queria saber se vocês separaram essas objeções. Se não separaram, puxem na memória aí e vão compartilhando comigo para a gente falar um pouquinho mais sobre quebra de objeção. Pode começar, Juliane. Uma objeção que assusta um pouco, foi até mencionado um pouco sobre ela, é quando o aluno menciona que quer o cancelamento e que não vai pagar porque não está fazendo uso do curso. Ótimo. Podem falar mais, tá? Tenho certeza que deve ter mais, né? Marco, boa tarde. Eu ia falar também sobre isso, justamente os alunos que não concordam e falam que não vai pagar mesmo. Eu sinto que eu fico um pouco travada, até mesmo para falar, isso nunca aconteceu no telefone, mas mais no chat, e eu fico com medo disso acontecer no telefone e eu não conseguir ali falar com ele, enfim, perder a conversa. Mas essa questão que a Gil trouxe, dos alunos que não concordam com o débito, assim, a gente sabe que o débito é devido, a gente disponibilizou tudo para o aluno, material, e mesmo assim ele finaliza que não vai pagar. Então, assim, eu sinto uma dificuldade de converter ele ali a fazer realmente o pagamento. Ótimo. Quer mais? Pode ir falando, tá, galera? Pode abrir o áudio aí. Quando o aluno fala que não vai pagar porque não tem dinheiro. Não, não vou pagar porque eu não tenho dinheiro. Beleza. Mais? Ô, Marco, Questão é de bem saúde também, principalmente mental. Não entendi, desculpa. Questão de saúde também, principalmente mental. Vez ou outra chega um que está com depressão, ou que está com ansiedade generalizada, que já não está estudando, que foi afastado, às vezes tem laudo, às vezes não tem. Às vezes é um terceiro falando pelo aluno. Ótimo. Rosana? A outra questão é parecida com a de Deise, não é que o aluno chegue para mim e fale, não tenho dinheiro, não vou pagar, mas ele relata que o salário está atrasado, a instituição que ele recebe atrasou o pagamento, e mesmo oferecendo a possibilidade do parcelamento, para que pague as parcelas mais suaves, né, ele relata que nem conseguiu pagar a fatura do cartão para liberar limite. Então, essa é uma outra objeção. Perfeito. Mais alguma? Não? Então tá bom, vamos lá então. Eu vou falar um pouquinho sobre essas objeções, mas até que talvez o que eu vou perguntar agora para vocês, vai de encontro com as objeções, eu queria escutar. Como que foi na última semana? Conseguiram fazer ligações? Alguém teve aí alguma ligação legal que queira compartilhar? Aumentou a taxa de atendimento, a taxa de minutagem após a sua apresentação? Quem que... Giriânia, pode começar. Balança na cabeça. E aí, como que foi? Eu consegui falar com uma pessoa que eu estava tentando há muito tempo, ligar para ele. Ele chegou a atender e desligar uma vez, mas eu usei a abordagem que você recomendou. Como no nosso caso, a gente liga para pessoas que não estão com acesso inativo, eu falei com ele que o acesso dele poderia ser perdido. Aí ele disse para mim, ele comunicou que tinha passado já na residência, que não precisava mais do curso, e que não atribuía o fato dele passar o curso. Mesmo assim, ele concordou com a negociação continuar pelo chat. E eu comecei a conversar com ele no chat, ele até pediu o link de pagamento. Perfeito. Que bom. Quem mais? Eu continuo sem conseguir contato, assim, até agora nenhum atendeu, mas eu tive pelo menos 2 respostas no chat. Um retorno, porque quando a gente não consegue ligar, a gente manda esse template. E aí eu estou sentindo que essa semana os alunos retornaram mais o template, pelo menos comigo. Eu também Beleza. consegui contato, assim, os alunos não atendem. Mas quando a gente envia o template, alguns retornam, né? Também. Ô, Marco, algumas vezes a caixa postal permite que seja feita uma gravação. Então, o que eu preparei para falar com a pessoa pessoalmente, eu falo como se estivesse conversando com ela na caixa postal. E eu recebi resposta de alguns alunos após o envio de mensagem na caixa postal.
E eu queria saber se isso seria apropriado ou não. Acho que é interessante, talvez nem todos vão escutar, e mas o mais importante é que isso não impede de você depois fazer o template direcionado, tá bom? Então, eu acho que o que tem que ficar, que foi o que a gente discutiu bastante na semana passada, é que um template personalizado, que é na onde você vai redigir ali com as suas palavras, falando assim, fulaninho de tal, tentei contato telefônico, porém sem sucesso, tô querendo conversar contigo e aí vocês, obviamente, utilizem a imaginação aí, e é teste, tá, ô, meninas? É, aqui a gente fala no comercial que template, poxa, às vezes a supervisão, o que vocês acham disso, daquilo? E eu sempre falo pra galera, vamos testar. Obviamente, hoje a gente tem inteligência artificial, às vezes para nos dar dica, mas não fique abraçado só à inteligência artificial, tá? Então, podem jogar lá para ter uma ideia, mas montem do jeitinho de vocês. E templates, eles são testes, então vai ter uns que vão converter mais, outros menos, mas sempre algum ajuste ali, talvez uma vírgula que você muda, é um negócio que chama mais a atenção da pessoa, tá bom? Então, testem. Se daqui uma semana, talvez você está utilizando uma mensagem ali para essas pessoas que você não está conseguindo o contato e, e para a amostragem que você fez está tendo pouco retorno, teste uma outra abordagem, tá bom? Não tem nada cravado em pedra aqui que é o que vai dar certo com relação a descritivo de template, tá bom? Fala, Rosana. Comigo, eu ainda também, ninguém me atendeu, mas ontem eu fiquei bastante feliz, porque dos 6 novos templates que eu enviei ontem, 2 realizaram pagamento. E hoje eu verifiquei, já retornei, antecipei minhas ligações, que meu horário de ligação é de 2h10 da tarde até as 3h10, mas como a gente tinha um encontro aqui, aí eu antecipei minhas ligações para 1h da tarde. Então, já verifiquei que um outro template que eu enviei ontem, a aluna realizou o pagamento hoje. Então, assim, fiquei muito feliz, né? Porque, mesmo não atendendo, a gente tem tido resultados. Coisa boa. Que bom, fico feliz, tá? Como a gente falou anteriormente, o Atende Simples, que é o nosso canal de ligação, ele, como o próprio nome diz, ele é um canal da empresa. Não quer dizer, eu não quero, obviamente, o nosso bate-papo aqui nessas 3 semanas é para ajudar vocês a quebrar, às vezes, algumas crenças limitantes e mostrar que é um canal muito poderoso, que as pessoas ainda utilizam isso aqui para falar por ligação e que se não der certo, a gente tem outros canais. E aí eu sei que talvez vocês utilizem e-mail também, né? E obviamente o Infobip, que é a nossa plataforma de mensageria. Mas é isso, é para vocês terem essas armas na mão para realmente, poxa, tentei ligação, tentei em 3 horários diferentes, a pessoa não atendeu, vou mandar um template aqui agora um pouco mais específico, exclusivo para ela. Respondeu o template, talvez eu tente ligar de novo. Então, é isso, é ter essas ferramentas, e o objetivo de ter as ferramentas é justamente isso, Rosana. No final, conseguir as suas conversões, tá bom? Então, parabéns. Mais alguém? Não? Eu Então consegui tá bom, contato com um, pode falar. ele já estava nos meus pendentes, porque nós estávamos tentando reverter uma solicitação de cancelamento, já estava fora do prazo, ele estava com 2 parcelas atrasadas, e aí, quando eu entrei em contato com ele, a Gil até tinha colocado uma notificação na planilha, e eu não li a notificação, eu fui ler a notificação depois que eu fui da baixa. Aí eu acabei entrando em contato com ele, e aí ele falou que queria, na verdade, era cancelar, e eu falei sobre o termo, que devido ao período que foi feito, período que já tinha passado, né, já tinha expirado o prazo para cancelamento, e aí eu perguntei a ele, aí ele perguntou se eu poderia mandar no chat, e eu mandei os termos, né, o de compra e o termo, esqueci o outro termo, alguém me ajuda? Cancelamento era por aprovação, era? Não, era não. Eu mandei o termo de compra, foi o termo de compra que eu mandei. É porque antes era um termo só, agora são bem uns termos. Isso, mas aí eu mandei o de compra, que tinha lá a parte do cancelamento, né? Do prazo de cancelamento. E ontem ele acabou pagando, não foi devido ao template, né? Porque ele já estava nos nossos pendentes. E ele entrou em contato, na verdade, para solicitar esse cancelamento, mas como
ficou nessa, né, de que passou do prazo, e nós tanto reforçamos isso por chat como por ligação, ele acabou efetuando o pagamento das duas ontem. Muito bom, parabéns, viu, Mônica? Vamos lá, meninas. Estou com alguns dados aqui. Giuliânia, você acha que você liga quantas vezes para o mesmo cliente? Você tenta quantas vezes para o mesmo cliente? No começo eu estava sendo bem insistente, tentando pelo menos umas 3 vezes, mas depois eu reduzi essas tentativas para 2, agora 1. Tá. Lohane, e você? Eu faço de 2 a 3. Tá bom. Rosana? Eu tenho feito 2, porque geralmente na parte da manhã a Fernanda já tem feito. Aí mesmo na parte da tarde, ela já tendo realizado alguma coisa, se for alguma pendência do dia anterior, eu vou e reforço novamente. Beleza, Então, ótimo. depois disso, de acordo com a planilha, eu envio o template. Perfeito. Daisy? Eu tenho feito também 2, né? 2 tentativas. Ligo, aí chama até cair na caixa postal, aí depois eu ligo de novo, chama até cair na caixa postal. Porque geralmente, qualquer atendimento que eu pego, o pessoal da manhã já tem ligado também, né? Entendi. E você, Mônica? Eu ligo 2 vezes, mas se cair direto na caixa postal, nem tentar a segunda, tento só uma vez. Tá bom. Alguém tentou em horários diferentes, deu certo? Deu? Acaba sendo horários diferentes, né? Porque agora uma pessoa da manhã liga, e aí tem a dupla, tem a outra pessoa da tarde que liga para o mesmo aluno. Então, acaba sendo em horários diferentes. Ah, que legal. Bom saber disso. Então, Vanessa, só antes de você perguntar, passar para vocês, tá, meninas? Giuliânia ficou aqui na frente com mais tentativas nesse último ciclo. E aí você realmente tenta umas 4 vezes para o mesmo cliente, tá bom? Depois Lohane, em segundo lugar, Deise, Rosana e Mônica. Quem está com a taxa de conversão aqui de mais chamadas atendidas é a Lohane. Obviamente, talvez seja chamadas que às vezes vai para a caixa postal também, né? Mas o que eu quero dizer com isso, tá, meninas? Que de fato a gente vai ter que fazer um volume para talvez conseguir algum resultado. Então, como eu disse nos minutos atrás, isso aqui é uma ferramenta, mas é uma ferramenta e que legal agora saber que vocês têm esses turnos, né? Então, poxa, às vezes o cliente que eu vou tentar de tarde, a minha colega já tentou de manhã e vice-versa. Mas é realmente ter uma cadência aí para tentar contato com essa pessoa, porque é o momento de você aplicar o que a gente está aprendendo aqui nesses últimos dias, tá bom? Então, só quis trazer para vocês para mostrar que é isso mesmo. A taxa de conversão aqui do nosso time, conversão em vendas, varia bastante de vendedor para vendedor. Às vezes tem vendedor que tem 10%, tem vendedor que tem 20%, mas não passa disso, tá? De 20%, 30%. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes a pessoa tem que falar com 100 contatos, fazer follow-up com 100 contatos para ter 10 vendas. Então é isso, realmente um volume para a gente ter ali uma taxa de conversão. Então continue, tá? Continue nessa cadência aí de fazendo esse volume, e por mais que às vezes, poxa, eu já fiz 4 vezes para essa pessoa, é isso mesmo. Talvez eu tenha que fazer 3, 4 vezes para a pessoa realmente te atender, tá bom? Fala, Vanessa. Você acabou respondendo a minha dúvida, que era sobre a quantidade de ligações, porque até então tínhamos estipulado 4, 2 as meninas da manhã fase e outras 2 o turno da tarde. Mas aí depois, essa semana ficou decidido que seria só 2 tentativas. Uma no turno da manhã e outra no turno da tarde. Porém, na visibilidade que se tem de realizar a cobrança, realmente 4, no meu ponto de vista, ele é uma quantidade de ligações boa, que não perturba, porque a gente também tem um template, então a gente pode manter as 4 como nesse ritmo que as meninas estão fazendo, certo? Sim, acho que sim, acho que os números estão falando por si, né? Então, vocês estão criando uma cadência, estão criando um fluxo aí de fazer time da manhã, time da tarde, e estão trabalhando em conjunto, e o que a Rosana conseguiu de retorno, o que a Mônica conseguiu, eu acho que é um trabalho em conjunto de todos, já que vocês trabalham nessa parceria, tá bom?
Então, obviamente, elas trouxeram os resultados aqui, mas eu acho que o time todo está envolvido. Então, é justamente isso, tá? Continue fazendo esse processo, acho válido sim. E o mais importante é aquilo que a gente falou no primeiro encontro, é ter realmente templates variáveis ali, porque daí você redige na mensagem o que você acabou de tentar fazer, ou às vezes até o combinado que você falou com o cliente, tá bom? Beleza, meninas, vamos falar um pouquinho sobre objeção agora, mas antes, alguém quer comentar mais alguma coisa sobre isso que a gente acabou de falar? Natália, tá meio quietinha. Natália, Juliana, tudo certo por aí? Certo. Então tá bom. Então vamos lá, vamos falar sobre objeções. Eu listei aqui. Não uso mais o curso, não tenho dinheiro, saúde mental e ansiedade, entre outro pacote, e instituição atrasou o pagamento. Então vamos nessas três aqui, ó. Não uso mais o curso, não tenho dinheiro, e instituição atrasou o pagamento. Isso aqui é a cortina de fumaça, tá bom? O que eu quero dizer com isso? São pessoas que só querem dar uma justificativa para vocês, para ou fechar a ligação, ou para fechar a mensagem ali e continuar a vida dela. Se a gente não investigar isso daqui, o que eu falo quando é cortina de fumaça? A pessoa está te dando uma resposta ali só para ela sair, entendeu? Não quer falar com você naquele momento, você tem que fazer perguntas, questionar, colocar a pulguinha atrás da orelha dela ali, através, obviamente, com todo o passo a passo que a gente faz, né, para ela te dar mais abertura e aí no final você levar para um direcionamento. Então, eu não utilizo mais o curso. Primeira coisa, lembre daquilo que a gente conversou, você fazer o seu estudinho de caso antes de uma ligação. Então, não utilizo mais o curso, mas espera aí, eu estou cobrando uma pessoa que vai prestar prova de acesso direto de 2025? Obviamente, Marco, estou fazendo cobranças que eu já nem sei se fica com vocês ou se fica com o time jurídico, né? Estou fazendo cobranças de pessoas que já finalizou o acesso, o curso já acabou. Vai ser um pouco mais difícil, tá? A conversão disso vai ser baixíssima mesmo, e aí eu acho que precisa entrar com a cultura do medo, que seria o time jurídico, que eu acho que é a Camila que faz, né? Se eu não me engano. Mas aí até fica para a Carmen, para a Vanessa, depois para a Elaine verificar. Eu não sei se está indo para vocês essa parte de pessoas que já não têm mais acesso ao curso, já passou. Se for, eu acho que vale o reajuste, tá bom? Mas se vocês estão fazendo ligação para essas pessoas que têm um acesso ou que se perderam acesso, mas ainda estão em ano de prova, não uso mais o curso, é uma mentira, porque ela pode ter comprado pela emoção, ela pode ter realmente o time de vendas ali é, vendendo algo para ela ali de um sonho que ela iria conseguir, mas essa pessoa tomou a decisão há um mês, dois, três, há um ano atrás, de iniciar uma preparação. Então, se eu não uso mais o curso, vocês vão ter que ter esse trabalho de falar assim, aconteceu alguma coisa? Você não está utilizando o curso por quê? Está precisando de algum auxílio? E aquilo que a gente já falou nos últimos encontros. Às vezes a pessoa, ela é aquela pessoa tão ansiosa que ela não conseguiu seguir o cronograma e ela fala que o curso não serve mais para ela, porque ela desistiu de prestar a prova esse ano. O que tem que estar na cabeça de vocês e está na cabeça de todo e qualquer colaborador que tem um contato com o cliente? Talvez eles não vão passar no primeiro ano, tá? A residência, ela está ficando cada ano mais concorrida. Talvez a gente vai ter alunos aqui que faz preparação 1 ano, 2 anos, 3 anos conosco. Por isso que estamos lançando mentoria singular, que para ter um acompanhamento. A residência está ficando cada vez mais concorrida e as pessoas, às vezes, precisam estudar mais de 1 ano, 2 anos para passar mesmo. Mas o que é o mais importante é que todo o conhecimento, todas as questões, quantidade de questões que ela faz, importa para ela conseguir a aprovação dela. Então, se a pessoa falar para você, ó, eu não estou utilizando mais o curso, é justamente perguntar, aconteceu alguma coisa? Mônica, você não está usando mais o curso, mas por quê? O que aconteceu? Estou aqui para te auxiliar. Ah, não estou utilizando mais porque eu tive um problema familiar. Investiga mais um pouquinho. Ah, entendi. Você quer compartilhar o que aconteceu? Entendeu? Obviamente, nunca deixando a pessoa guiar a conversa. Você que vai guiando através de perguntas. Não estou utilizando mais porque eu não quero prestar mais esse ano. Mas por que você não quer prestar mais esse ano? E a pessoa vai te dando as respostas, tá? E aí, obviamente, você vai guiar ela, falar assim, ó, se você está precisando de um auxílio, a gente tem um time aqui para te auxiliar. Lembra lá do Ramada que a gente comentou lá no primeiro encontro? É justamente isso. Às vezes vocês podem ofertar um encontro com o nosso doutor aqui
especialista em ajuda, que pode acontecer, e eu não acho que isso seja impossível, de através de uma negociação de vocês aí, vocês venderem um outro produto, vocês ofertarem um novo produto. Então, a gente está atualmente com consultoria singular, que é encontros para as pessoas que estão nessa reta final e estão precisando de algum auxílio. Vamos supor que, se acontecer nessa próxima semana e for um caso similar, tentem, tá? Fazer esse questionamento para a pessoa que está do outro lado. Às vezes é uma pessoa de um extensivo de 2025, às vezes é uma pessoa de um intensivo HIT de 2025, e fala assim, ah, não vou usar mais o curso porque não vou prestar esse ano. Como é que aconteceu? Ah, é porque eu desisti. Ó, a gente tem uma consultoria singular. Vamos ajustar aqui para você continuar os estudos. Eu tenho aqui um médico que pode te dar uma tutoria para te ajudar. O intuito nosso é que você passe na aprovação, mas se mesmo assim você precisar de mais, eu tenho aqui outros produtos que podem te auxiliar. E talvez de uma renegociação, de uma cobrança de uma pessoa que está inadimplente, a gente ofertar um produto que ajude ela. Então, quem vem com vocês com esse papinho de não utilizo mais o curso, primeiro é saber que momento que essa pessoa está, e se for uma preparação que vai fazer neste ano, se for uma pessoa do internato que vai fazer ano que vem, é realmente você investigar o porquê, e se essa dor for por causa que, ah, não, eu mudei os meus planos, agora eu não quero fazer mais residência, eu preciso trabalhar, e fala, tudo bem, a gente, só uma dúvida, tá? Isso aí geralmente está no nosso brand da marca aí, e várias vezes já teve várias anúncios que falou alguma coisa nesse sentido, até em live nossa. Vocês aqui sabem quantas questões na média nossos alunos aprovados fazem? Não? Não. Tá bom. Vou falar um dado aqui, tá? Mas anotem bem. Não estou falando de TED, não estou falando de título, não estou falando de revalidação, estou falando de É mais provas. de 12.000. Oi? São mais de 12.000. Mais. Bem mais. Não estou falando aqui de títulos e nem de validação, estou falando de acesso direto e R+, talvez até um pouco menos, mas principalmente de R1 acesso direto. Hoje um aluno nosso, a nossa média aqui, para as pessoas serem aprovadas, é na média de 9.000 a 12.000 questões. Tá bom? O que eu quero dizer com isso? Se a gente pegar um celular, jogar, 12.000 questões e dividir isso por meses, você vai ver ali a quantidade de questões no mês que a pessoa precisa fazer. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você chega e numa negociação, você pega uma pessoa que fala que desistiu do curso porque acha que não dá mais tempo e vai prestar só no próximo ano, é justamente essas coisas que vocês têm que ter na ponta da língua para você incentivar aquela pessoa a continuar com o combinado que ela fez, honrando o compromisso dela. Eu estou falando aqui de ferramentas para vocês, meninas, que a gente precisa estudar, porque é muito mais fácil chegar e falar assim, né, Vanessa, você está com dívida aqui. Vanessa, você vai falar, Marco, eu não vou pagar porque eu não utilizo mais o curso. Ah, tá bom, então vou passar para o meu time jurídico e eles vão cobrar você judicialmente. É o mais fácil, né? Mas isso aqui não tem conexão, isso aqui não vai aumentar a taxa de conversão de vocês. Então, por isso que eu estou dando esses atributos aqui de conhecimento da nossa preparação, justamente para vocês utilizarem aí, tá? E no começo é difícil, mas depois, quando vocês pegarem as manhas, vai ficar mais fácil. Então, Vanessa, você está com uma pendência aqui, estou aqui para te auxiliar. Marco, eu não vou usar mais o curso esse ano porque não vai dar tempo. Tudo bem, eu entendo. Você vai prestar quando? Ah, eu posterguei para prestar só no final de 2026. Entendi, Vanessa. E você fez quantas questões lá na nossa preparação? Ah, não sei. Ó, pra você ver, começou uma conversa aqui. Ai, Marco, eu não consegui, tá muito difícil, não sei o quê, tô precisando trabalhar. Vanessa, eu entendo perfeitamente. Eu tenho vários alunos aqui que nem você, mas olha só, já é média nossa, para os nossos alunos que vão prestar essa prova que nem você vai prestar, de acesso direto, que os nossos alunos que conseguem as aprovações, além de seguir nossa metodologia aqui, eles fazem em torno de 9.000 a 12.000 questões. Então, é muito importante ter constância na sua preparação, porque isso vai aumentar suas chances. E todo estudo, todo conhecimento adquirido, ele vai te ajudar. Então, não postergue agora, por mais que você desistiu de prestar a prova esse ano, em começar a estudar só o ano que vem, tá? Vamos continuar a sua preparação, tá? Eu posso regularizar aqui para você, eu te ajudo aqui, e eu te garanto, se você quiser, ainda tem como você traçar um plano para prestar as provas este ano, mas se você já decidiu prestar só em 2026,
todas as questões, todas as aulas que você assistir agora vão ser importantes para te ajudar a conquistar a aprovação. Olha como que mudou. Você virou um mini consultor para a pessoa, tá? Isso não é difícil de fazer, meninas, tá? Obviamente requer tempo, requer treinamento, requer esse bate-papo que a gente está tendo aqui, que vocês devem continuar depois que eu parar de estar aqui com vocês, tá? Mas é justamente para isso, para vocês criarem toda essa bagagem e conseguirem, nenhuma objeção levantada por eu não uso mais o curso, vocês conseguirem quebrar desse jeito, tá bom? Outra objeção aqui, não tenho dinheiro. É a coisa mais fácil que toda pessoa que está em inabilidade plena vai falar, que ela não tem dinheiro, tá bom? E o que eu vou falar aqui é meio engraçado, mas é verdade. Essa frase, eu não tenho dinheiro, ela tem que sair por aqui, ela tem que entrar por aqui e sair por aqui, tá bom? Não se apegue a isso. A pessoa fala assim, eu não tenho dinheiro. Você fala assim, não, tudo bem, eu tô aqui para te ajudar e a gente vai encontrar flexibilidades aqui para você, tá bom? Então, você tá aqui com uma parcela pendente, posso te ajudar aqui no Pix, você consegue o Pix para amanhã? Olha, eu não tenho dinheiro, entrou por aqui, saiu por aqui. Você devolveu com uma oferta para ela. Ah, mas para amanhã eu não consigo. Olha como que já mudou. Ela não tinha dinheiro há 3, 4 segundos, agora... Então, é isso. Qualquer pessoa vai responder para você que não tem dinheiro, mas é fazendo perguntas e realmente ignorando um pouquinho o que ela falou e guiando ela para um caminho que você vai encontrar a solução para ir negociando. Ah, Marco, é fácil falar isso, mas eu garanto para vocês, tá? Pela minha experiência, é isso que acontece, tá? Então, desde finalzinho de 2022, a gente está aqui trabalhando forte para treinar o time, para se desenvolver, e eu falo que tudo isso que eu estou falando para vocês de quebra de objeção é porque a gente já passou e vocês vão passar, e quando vocês conquistarem a renegociação de uma pessoa que falou para vocês que não tinha dinheiro, de uma pessoa que falou para vocês que não queria fazer uma curso, vocês falar, poxa, aquilo que o Marco falou é verdade. Realmente a gente consegue converter essa pessoa, tá bom? Então, essa questão de não ter dinheiro é realmente, opa, peraí, escuta, respeita, não precisa atropelar a pessoa ou colocar na parede, como assim você não tem dinheiro? Não é isso. Mas escuta e guia a conversa, tá bom? Instituição atrasou meu pagamento. Isso aqui já me cheira uma pessoa que, se for acesso direto, ela não é mais estudante de internato, tá? Porque se a instituição atrasou o pagamento, já é uma pessoa formada, é uma pessoa que está trabalhando. Então, se é uma pessoa que está trabalhando, é uma pessoa que não pode falar para você que não tem dinheiro. Ela já está no mercado, ela já está fazendo as suas quantidades de horas e de plantões por semana, e aí, obviamente, cabe agora as ferramentas que vocês têm para se organizar aí com uma negociação. Então, Vanessa, o meu hospital aqui atrasou meu pagamento. Tudo bem, eu entendo, eu espero que você consiga resolver isso, tá? Mas para te ajudar aqui, quanto que a gente pode, então? Tá vencida, eu posso jogar aqui para você, para amanhã, para depois de amanhã, não sei, tá? Aí vocês entendem melhor qual que é as negociações que vocês têm. Eu entendi, então, ó, então você está atrasado, mas você tem XPTO no cartão de crédito, eu posso colocar o seu cartão de crédito aqui no modelo de recorrência, tá? Tô dando, mas aí depois vocês veem como então, assim, tudo para todas as objeções, tem como a gente ir guiando. Talvez a gente não vai dar a resposta perfeita que a pessoa queira, mas a gente vai guiar ela para ela encontrar uma negociação. Negociação é isso, tem que ser bom para nós, tem que ser bom para a pessoa, e o intuito é que ela continue seguindo com os compromissos que ela fez com a gente alguns meses atrás, tá bom? Muito cuidado, porque daí isso que a Mônica falou, eu sei que é verdade, e o intuito nosso é ter pessoas aqui especialistas, tá? Como vocês são. Então, quando vier com problema de saúde mental, ansiedade, escutem, tá? E não se desfaça dessa objeção, só que também não se apegue muito a ela, tá bom? Então, poxa, Deise, eu tô com um problema aqui de saúde mental, eu não quero mais estudar. Poxa, espero que você fique bem, espero que você realmente esteja se cuidando, tá? Saiba que aqui no Medicoff, que é uma empresa de medicina, a gente preza muito por isso. Então, assim como você, eu tenho vários alunos que passam pela mesma situação, e o nosso objetivo aqui é ajudar vocês. Eu vi aqui que você faz o curso X, ainda tem um tempo para você fazer os estudos, porque a sua prova é só em Y mês,
Então, eu queria te auxiliar aqui, para a gente junto criar um plano aqui para você voltar aos estudos e realmente saiba que é muito importante você ter constância. Então, por mais que você não esteja no momento perfeito, faça ali as nossas revisões núcleos por dia, que são 5 questõezinhas só, isso vai te ajudando aos poucos a continuar com a sua preparação. E lembre-se que aqui a gente tem um time de suporte que trabalha de domingo a domingo, e aí vocês vão falando tudo que vocês já sabem, tá? Então, uma pessoa que chegar com essas objeções, saúde mental, ansiedade, a gente tem ferramentas para isso, tá? Vou dar um exemplo. Chegou uma pessoa para vocês que fala assim: eu estou muito ansiosa porque eu não sei mais o que eu vou prestar. Eu queria, não sei se já aconteceu, queria muito radiologia, agora eu estou na dúvida se eu quero dermatologia ou cirurgia. Pessoas às vezes com dúvida na especialidade. A gente tem curso para isso, tem um R-Choices. Então é importante a gente conhecer os nossos produtos. Você pode ofertar isso para a pessoa. Eu não estou conseguindo me adequar aqui à plataforma de estudos, porque está com muitas aulas. Isso é algo que realmente às vezes aparece aqui no comercial, tá? Aulas, que inclusive a gente vai vir com novidades para o ano que vem, né? Não, eu entendo perfeitamente, mas olha, isso está te gerando ansiedade, filtre pelas instituições que você pretende prestar a prova e faça suas aulas diamante e as aulas verdes. Inclusive, o meu time de suporte pode te ajudar, meu time de onboard pode te auxiliar com esses estudos. E se você precisar muito, vamos regularizar aqui os seus dados, o seu financeiro, e após você regularizar, eu já peço para o meu time te ajudar também com um encontro com um tutor aqui totalmente gratuito que eu consigo para você. Então, olha como as coisas que a gente vai ofertando e falando, elas têm um peso diferente, tá bom? Então, basicamente, tá, meninas? Esses encontros que o suporte, o onboard, vira e mexe, até vocês fazem com o Dr. Ramada aqui, parece que, não, teoricamente, não vale nada, né? Mas quanto que é a hora de um médico, tá bom? Tem gente que paga na consulta 400, 500, 600 reais. Vocês estão ofertando isso numa negociação. Olha o poder de como apresentar isso, tá bom? Então, fulano de tal, eu entendo perfeitamente que você está com ansiedade, a gente vai te ajudar, inclusive se você regularizar agora aqui, tá, como que fica melhor para você, eu já, para te auxiliar e te dar um direcionamento, eu vou liberar para você aqui, como cortesia em caráter excepcional, um encontro com o nosso tutor para você falar quais foram as suas dificuldades e a gente guiar os seus estudos daqui para frente. Olha como isso é legal. Poxa, as pessoas me ligaram, entenderam o meu problema e agora estão me dando uma solução, tá bom? Então é isso. Ficou claro? Poxa, Marco, você falou, mas mesmo assim é difícil ainda. As objeções chegam e é difícil, mas é isso. Vamos continuar estudando, continue olhando nossas plataformas, nosso site, continue fuçando ali no banco de questões, no Apollo, onde tem as questões e as aulas. Vocês vão entender a dinâmica. Continue, antes de fazer uma ligação, mandar um template, vai na Shuri e veja qual que é o curso daquela pessoa. E se você tem dúvida, poxa, essa pessoa vai prestar, ela está devendo aqui, é um curso do Completão 2026. Ela vai prestar prova quando? Tem dúvida, questiona, tá? Pergunta para os seus colegas, pergunta para o seu supervisor. é, não vá para uma ligação cheia de dúvidas, senão isso vai mexer com você vai ficar insegura, e aí talvez não flua realmente como poderia fluir, que é você ajudando aquela pessoa, tá? Então é isso, tá? Com relação às objeções. Alguma dúvida? Ficou claro? Tá bom. Beleza, meninas. Vamos então, para como de praxe, para o nosso roleplay. E hoje vai ser a Rosana que vai fazer, foi o nosso combinado da semana passada. E quem que você quer que seja a sua aluna? Tudo teu é combinado, né, Marco? Oi? Sempre ter um combinado. Tem que ter um combinado, a gente combinou na semana passada. Combinado não sai caro, né? Quem que você quer que seja a sua aluna? Ai, Daisy já foi, que não foi ainda. Vamos lá então, Daisy. Então Você, tá, ó, isso, vai ser a aluna. É aquilo que a gente já fez, tá? Anteriormente, vocês sabem. Se Se você tem algum receio, alguma coisa, fique à vontade para desligar. A minha dica sempre é até para o meu time aqui, às vezes fazer um meet, não fica olhando a expressão das outras pessoas, às vezes foca em algum. Mas se você não tem problema nenhum com isso, toca aí, tá? A gente está aqui entre amigos, o intuito é fazer isso aqui para a gente se desenvolver e aprender. Inclusive, o meu conselho para as supervisoras, para a Helena, é que vocês continuem esses encontros sem mim também, tá? Então, vocês podem marcar
uma vez por semana, a gente faz até mais que isso, tá? Mais uma vez por semana vocês fazem isso aqui. Então vocês reúnem todo mundo. Ó, meninas, beleza, a semana passada foi a Rosana e a Daisy. Hoje vamos fazer aqui Juliana e Mônica. Hoje vamos fazer aqui fulano e ciclano, tá bom? Então é isso, continue, porque é uma simulaçãozinha de 15, 20 minutos que vocês vão, caso hipotético, ou até trazer um caso real, e aí no final é aquilo que a gente faz. Poxa, eu gostei disso que você fez, ó, eu faria isso diferente. Aí soma para todo mundo aprender junto, beleza? Então é isso. Já combinem aí o que a Daisy é, o curso, e quantas parcelas está devendo, porque daí, teoricamente, você tinha feito seus estudos antes de fazer a ligação para ela, e pode iniciar a simulação. Tá, eu vou pegar um caso hipotético aqui, tá bom? Mas Daisy é Daisy, para eu não me confundir com o teu nome, vice Daisy, te chamar pelo nome de outra pessoa. Tá, quer que feche a câmera? Não, por mim. Tá bom, então. Não é eu que vou cobrar. Ah, é isso. Meu Deus, se fosse eu ia desligar a câmera, assim, com certeza. Ó, Então não tá se bom. esqueça que semana que vem é a Daisy que vai ser Vai. a professora. Vamos lá, então. Boa tarde, Daisy. Tudo bem? Oi, boa tarde. Quem é? É Rosana, do time Medicoff. Ah, você pode falar logo, porque eu estou no meio de um plantão. Nossa, vai ser rapidinho. Tá bom. Eu verifiquei aqui, Daisy, que você é nossa aluna do extensivo, né, do R+ Acesso Direto, e já você está prestando prova, não é? Então, para que você consiga dar continuidade aos seus estudos com mais tranquilidade, eu verifiquei aqui que constam 2 parcelas em aberto, que se referem aos meses de agosto e de setembro. E o valor de cada parcela é de R$ 1.043,77. E aí, para que você possa estudar com mais tranquilidade, né? A gente quando o aluno ocorre algum atraso no pagamento das parcelas, para que você evite estar recebendo, né, mensagens referente a essas parcelas, eu gostaria de saber se eu posso estar enviando um link para que você possa regularizar e dar continuidade aos seus estudos com mais tranquilidade. Menina, deixa eu te dizer que eu não vou mais fazer a prova, porque eu arranjei um emprego e na residência ganha menos, né? Então, eu estou com muita conta, porque eu saí da faculdade e tal. Aí eu vou deixar a prova para depois. Mas, Daisy, veja só, você já parou para pensar o quanto é importante você dar continuidade aos seus estudos para que você consiga os seus objetivos lá na frente? Mesmo que você não consiga realizar a prova esse ano, mas tudo que você aprender durante o restante desse ano, né, até a finalização do seu acesso, você vai conseguir dar continuidade, somar conhecimento e colocar as suas questões, né, práticas em dia, sempre com frequência, com regularidade. Então, isso vai ser muito importante para que você consiga cada vez ir somando esses conhecimentos para que lá na frente você venha utilizar na sua prova, né? Então, nada do que a gente aprende hoje, né, é descartável, né? Tudo a gente pode aproveitar. Então, é importante que, mesmo que nesse momento você esteja pensando em um outro planejamento, mas você pode manter em paralelo os seus estudos para que você possa dar continuidade lá na frente. Mas sabe o que é? É porque eu saí da faculdade agora, e meus pais que me ajudavam, né? E acabou que eu começando a trabalhar, eu vou ter que pagar o que restou, então eu estou sem dinheiro mesmo. Aí eu vou fazer residência ano que vem, eu sou nova, então eu consigo fazer depois. Ô, Daisy, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a importância desse curso da Medicoff para você? Como você enxerga a prioridade, né? Eu até gostei. Oi? Pode falar. Eu até gostei do curso, ele é muito bom, mas é porque realmente eu estou sem dinheiro. Então, você prefere, assim, no momento, focar em outras coisas, a priorizar, né, os seus estudos, para que você venha ter um resultado, né, com esse objetivo que você tinha mesmo. Meu objetivo é
passar na prova da residência para cursar. Você já parou para pensar o quanto isso é importante para você? É verdade, eu tô momentâneo, né? Assim, no plantão, então o plantão é hoje, não é amanhã. Porque o que é bastante importante, Deise, é você poder refletir, pensar aí na questão da constância, né? Muitas vezes a gente para pensar e acha que a gente só vai conseguir aquele resultado se a gente estudar, por exemplo, diversas horas por dia. E muitas vezes, como você mesmo está dizendo que você tem outras atividades em paralelo, você não consiga, de repente, destinar. Meu objetivo era, eu queria estudar 6 horas por dia, por exemplo. Mas devido à tua demanda, você não consegue isso, né? Mas você pode manter a sua constância, eu não posso estudar 6 horas, mas eu posso estudar 2. Então, se eu consigo estudar 2 horas por dia, né, focada realmente no processo de aprendizagem, né, retendo o conteúdo, né, fazendo as suas questões programadas, as intervaladas, né, aquilo que a gente sabe. Se você não tem esse tempo, você prioriza as questões que estão sinalizadas com verde, né, que são as prioridades. Então, você foca nelas que elas são mais importantes, aquelas que você, de repente, não consegue estudar a aula por completo, que elas têm um tempo maior, mas você pode focar nos Coffee Expresses, né? Então, é importante, a plataforma ela tem diversos recursos que você pode utilizar, como os Coffee Cards. Então, se você aprender de uma forma mais dinâmica, mais interativa, então, tudo isso contribui para o seu processo de aprendizagem, independente da quantidade de horas que você tenha de estudo, entendeu? Então, isso é bastante relevante. O que importa é consistência, né? Às vezes você quer estudar 6 horas, você só consegue estudar um dia na semana, né? O restante da semana você não consegue, porque na sua mente você acha que você só consegue aprender ou vai ter bons resultados se você estudar 6 horas por dia. Mas se você estudar todo dia 2 horas... Oi? Consegue me ajudar se eu pagar a me organizar nos meus estudos? Claro que sim. Se você quiser, assim que a gente regularizar aqui o seu fluxo de pagamentos, eu posso fazer a transferência do seu atendimento para o nosso setor de suporte, que ele vai dar todas as orientações que você precisar para que você dê continuidade aos seus estudos, regularizando o seu cronograma, e aí você poderá dar continuidade. Um momentinho, chegou um paciente. Fico aguardando. Pronto, não é rápido, era só para passar uma receita. Era só uma dipirona. Mas eu quero negociar. Quais são as propostas que você tem para mim? Então, eu posso estar enviando o link com as 2 parcelas somadas que estão em aberto. As 2 totalizam R$ 2.087,54. Sem juros. Você pode estar regularizando hoje via Pix ou cartão de crédito, porque aí o seu acesso ao sistema, ele reconhece o pagamento em poucos minutos, e aí você já pode retomar os seus estudos. Tu pode mandar para mim agora, enquanto eu estou livre, na ligação mesmo eu já faço pagamento. Mando sim, agora mesmo. Vou enviar um template para você no seu WhatsApp, e você já pode clicar no link, selecionar a sua opção de pagamento, e aí assim que você regularizar, você pode nos enviar o comprovante de pagamento, e eu já checo aqui na plataforma se o seu acesso foi disponibilizado novamente, tá bom? E aí você consegue me ajudar, né? Para eu poder me organizar nos estudos. Sim, assim que você mandar o comprovante de pagamento, eu já faço a transferência para o setor do nosso suporte, e aí eles dão continuidade ao seu atendimento da melhor forma possível, tá bom? Você pode colocar para o setor a sua dificuldade, o que é que você está tendo de dificuldade, se é na regularização do seu cronograma, nas aulas, nos exercícios, enfim. Eles vão te dar todo o suporte necessário para que você possa dar continuidade. Outra coisa, Rosana, não tem pesquisa de satisfação? Sim, sim. Ao final do atendimento, você vai receber uma pesquisa de satisfação, onde você poderá opinar sobre o nosso atendimento. Cara, o seu atendimento foi perfeito, foi maravilhoso. Com certeza eu vou comentar, porque é o melhor time de cobrança, com certeza. Nossa, muito obrigada, Deise. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.
Eu adorei, Arrasou! adorei. Desse jeito, mas vai acabar Arrasaram. Falar com a pessoa, vendo a pessoa é muito estranho, né? A gente quer rir, Parabéns. caras e bocas. É isso aí. A ligação é mais tranquila, né? Não tem a pressão aqui dos colegas, da liderança, e eu tenho certeza que flui melhor. O importante é vocês saberem que vocês precisam conduzir. Então, vou pegar até esses gracejos que a gente fez aqui, né? A Vanessa falou, no Marco pegar usando para comercial. É justamente isso, tá? Que tem na cabeça de vocês. Vocês não são tiradores de pedido, vocês não são atendentes de telemarketing, vocês não são pessoas que vão ficar fazendo trabalho meio robótico aqui, de fazer cobranças. Vocês são especialistas. Então, se chegar uma pessoa como a Daisy e falar que não vai por causa de X, Y, Z, vocês, como especialista, sabem quebrar as objeções, sempre guiando para o resultado profissional dela, que é continuar no curso e passar na residência, e obviamente no final, que é o trabalho de vocês, regularização das formas de pagamento, tá bom? Então, investir no conhecimento da Medcoff, investir nessas técnicas de persuasão, de tudo que a gente vem falando nesses últimos dias, é muito importante, porque daí vai aumentar a sensação de vocês serem realmente especialistas e conseguirem fazer, tá? Essas renegociações, né? Essa nova venda dentro de uma venda mesmo, tá bom? Fala, Rosana. Só pontuar que, infelizmente, a gente não pode adentrar muito, né, na vida pessoal do aluno. Mas eu acho que é bem isso. Foi muito bom esse exemplo que Deise trouxe, porque eu acho que é bem isso, né? Quando eu falei sobre priorizar, não só em relação ao curso da Medcoff, mas em tudo na nossa vida, né? Felizmente ou infelizmente, a gente, enquanto adulto, a gente não consegue fazer, não dá para fazer uma coisa só na nossa vida, né? A gente tem diversas atividades e que a gente precisa organizar dentro do nosso dia, né? Então, o que ela falou aí, que ela priorizou o trabalho, priorizou uma outra coisa e uma outra coisa. Então, assim, qual o nível de prioridade do curso da Medcoff para você, né? Porque hoje a gente planta hoje com sacrifício, a gente planta hoje abrindo mão, né, de diversas coisas. Isso pode incluir lazer, financeiramente pode incluir os jantares, os almoços fora, né? Então, se financeiramente a gente não consegue cobrir todas as nossas demandas, né, da nossa casa, da nossa vida, a gente precisa priorizar. Então, foi isso que eu tentei trazer para ela. Então, qual o nível de prioridade para você ter um curso da Medcoff, né? Então, se você acha que ele é extremamente importante para você alcançar o seu objetivo, você vai dar um jeito de pagar, de continuar pagando para você poder dar essa continuidade, né? Então, eu acho que é bem isso. E em relação ao tempo que ela falou, é exatamente isso, né? Eu acho que o que é importante é a constância. Às vezes a gente prioriza, eu queria estudar ou para o curso da Medcoff, ou para um concurso, o que quer que seja. Meu Deus, quem passa diz que estuda 8 horas por dia. Então, mas eu não disponho dessas 8 horas por dia, mas eu disponho de 2. Então, eu tenho que aproveitar esse tempo para estudar da melhor forma possível, dentro dessas 2 horas que eu tenho, mas que ela seja todos os dias, né? E eu acho que, assim, é isso mesmo, é conhecimento, vai se somando, e vai aproveitando os recursos que a plataforma dispõe, né, de forma dinâmica. Existem diversas, né, não posso dizer a você que eu conheço todas profundamente, mas aqui a gente tem uma noção do que é que a plataforma dispõe, né, então você pode utilizar esses recursos para você ir construindo como se fosse um tijolinho, né, conhecimento é assim, a gente vai construindo como se fosse um tijolinho. Hoje eu aprendo uma coisa, amanhã eu aprendo outra, e é assim que a gente vai até a gente alcançar o nosso objetivo, né, e às vezes é aquilo, quem estuda, eu acredito assim, quem estuda, a gente deve priorizar o nosso conhecimento, sem olhar para a graminha do outro, né? Às vezes a gente tende a olhar para a grama do outro, né? É olhar para o outro. O outro conseguiu esse resultado dentro de tanto tempo, né?
Para mim, o que importa é que eu consiga esse resultado, independente do tempo. Se eu não conseguir em um ano, eu vou tentar na segunda vez, eu vou tentar na terceira vez, né? Eu acho que é importante e não desistir, né? Como a Deise queria desistir, né? Abriu mão tão fácil do curso da Medicoff, e aí a objeção dela, né, foi fraca, viu, Deise? Porque você queria desistir muito fácil. Então, assim, eu acho que é isso que vale, né, para a gente até refletir nesse contexto mesmo e a gente também poder utilizar isso como um argumento com o aluno. Ah, beleza. Vamos fazer uma pergunta para vocês, mas antes, só para tudo isso que você disse, Rosana. De fato, a gente não pode e nem deve também, porque senão começa a fugir muito do escopo de entrar em questões mais pessoais, tá? Se a pessoa, como eu disse hoje aqui, trouxer problemas de ansiedade, problemas de saúde mental, nós precisamos escutar e depois ir guiando, não entrando. O que aconteceu? Ah, não estou conseguindo sair de casa. Ai, não consigo conversar com meu pai. Não é isso. Ir guiando depois com o objetivo de voltar a estudar e de efetivar o débito dela. Porque se a gente começa a ter esse tipo de conversa numa negociação de vendas ou numa renegociação aí no time de cobranças, pode fugir muito e no final você não conseguir aquilo que você queria, que é a pessoa reorganizar os débitos dela. Então é isso mesmo, tá? A gente precisa ter essa escuta ativa para saber guiar a negociação. Mas vamos lá, você falou que a objeção dela era fraca, né? Qual que era a objeção dela? Quem que quer falar aí? Quais eram as objeções da Daisy? Você não, tá, Daisy? Deixa o pessoal falar. Ela começou com a questão do cancelamento, que ela que não estava interessada mais em continuar o curso e não estava usando. Foi o que ela começou dizendo. É mais? Depois disse que não tinha dinheiro. É mais? Primeiro, a primeira coisa que ela falou foi que não tinha tempo para continuar a ligação, e que tinha que ser rápido, porque ela estava de plantão. A primeira objeção foi essa, quando ela descobriu que a atendente se tratava da Medicoff. Então, ela já foi dizendo, eu não tenho tempo, tem como ser rápido, porque eu estou de plantão. Então, né, foi a primeira... Perfeito, é isso mesmo, tá? Então, a primeira objeção dela foi estar no plantão e não querer conversar. Só que ela atendeu a ligação e a Rosana continuou. E é isso que vai acontecer com vocês nas próximas tentativas. A pessoa vai falar, e isso não pode tirar vocês do eixo, tá? Então, Natália, fala rápido que eu tô no plantão, não tem tempo aqui não. Ela te atendeu, tá? Então, ela tem tempo, sim. Obviamente, tá? Eu já peguei casos aqui da pessoa, Marco, peraí, dá pra ver o barulho e tal. Fala, Marco, realmente agora eu não consigo. E aí, beleza. Aí, aqueles combinados que a gente falou lá, nas semanas anteriores. Ó, beleza, então, qual horário que eu posso te ligar? Que horário que você passa o plantão? Você vai conversando com a pessoa e tira um combinado dela antes de fechar o telefone, tá bom? Então, isso foi uma objeção que ela trouxe e vocês viram que foi uma cortina de fumaça, porque ela continuou na ligação. A ligação de vocês começou às 14h43 e terminou aqui, né, há uns 5 minutos atrás. Então, ela esteve ali com a Rosana por 10 minutos ali no telefone, que é tempo suficiente para vocês fazerem uma proposta de valor para essa reorganização financeira, tá bom? Então, a primeira objeção foi o tempo no telefone ali, que não tinha tempo. Segundo, ela realmente falou isso, que não tinha dinheiro. E olha que legal. No final, ela falou assim, tá, então, se eu pagar, vocês me ajudam? Então, vocês vão escutar muito isso que a gente falou hoje, eu não tenho dinheiro. É mentira. A pessoa tem dinheiro. A pessoa só está te falando isso para você desligar o telefone, para você sair e finalizar essa chamada, tá? Então, comprovamos, eu falei para vocês, a gente comprovou na simulação aqui agora, que uma simulação é uma imitação do que acontece na vida real, e vocês vão comprovar quando vocês começarem a pegar casos assim na ligação, tá? As pessoas, quando falarem que não tem dinheiro, entra por aqui, sai por aqui, continua, tá? A apresentação, a negociação, e no final passa uma proposta. Proposta tem que ser sempre firme, tá? Então, por exemplo,
Daisy, ela falou assim, tá, o que que você consegue para mim aí, Daisy? A sua dívida é de 2 vezes de 1.043,77, consigo aqui para você em uma parcela única no Pix de 2.087. Posso te mandar o link? Ponto, entendeu? Para você ficar bom assim, para você ficar bom assado, a proposta tem que ser realmente mais firme, tá bom? Então é isso, as pessoas vão falar que não tem dinheiro e no final vão pedir o link para vocês enviarem. Então, comprovando que é uma cortina de fumaça, tá bom? E ela falou sobre Sonova, vou estudar só no próximo ano, e a Rosana aplicou o que a gente discutiu hoje, de falar da importância de estudar. Poderia ter citado a questão das questões, tá? Tá, Rosana, principalmente o acesso direto, então fique claro para vocês aqui, tá bom? E podem passar sem medo, porque isso são coisas que a gente até divulga às vezes em live, os diretores já falaram várias vezes sobre isso, e é um número realmente verdadeiro, tá? Nossos alunos aqui aprovados fazem em torno de 9 a 12 mil questões, então se a Daisy de fato não fosse estudar e prestar a prova esse ano, as questões que ela estivesse fazendo no restante de 2025 ia ajudar muito na preparação dela de 2026, tá? Então, é isso, conseguimos abordar nesse breve relato aqui um pouquinho do que a gente discutiu hoje, beleza? Fez sentido para todo mundo? Alguém quer pontuar alguma coisa que faria diferente? Marco, eu queria fazer uma pergunta. Pode falar. Eu adorei, Rosana, o atendimento. Traz vários insights, assim, realmente a gente vai melhorando, né, a cada treinamento, a cada conversa que a gente tem aqui. Mas, quando eu vou ligar para os alunos, eu sempre ofereço a primeira negociação, que é enviar o link com as 2 parcelas somadas. E já começa a ligação falando isso. Posso te enviar o link com as 2 parcelas somadas? E aí a Rosana, com toda essa humanidade dela aí no atendimento, você acha interessante a gente começar a perguntar se aconteceu alguma coisa para ele estar com esse débito? Porque eu entendo que ninguém deixa de pagar porque quer. Provavelmente pode ter acontecido realmente algum problema. E aí, de cara, já perguntar se aconteceu alguma coisa para ele ter deixado essas 2 parcelas abertas, mostrar que a gente está aqui para ajudar, porque eu acho que melhora a nossa comunicação, que aí o aluno já baixa um pouco a guarda, já fala o motivo dele, e aí a gente vai conduzindo um atendimento conforme for a resposta. Acho sim, sempre no intuito de saiba que essa pergunta vai te trazer cortinas de fumaça ou até objeções reais, tá bom? Então é isso. A gente falou um pouquinho sobre isso nos outros treinamentos, né? Mas não precisa ser essa ordem de apresentação, tá, Lohane? Então, oi, Lohane, tudo bem? Aqui é o Marco da Medcoff, você tem 2 parcelas de 1.400 em aberto, posso te mandar o link? Não, vamos mudar um pouquinho mesmo, tá bom? Então, oi, tudo bem? Aqui é o Marco da Medcoff, não é o Marco do time de cobranças, não é o Marco, para não assustar também. Aqui é o Marco da Medcoff, eu verifiquei que tem algumas pendências aqui no seu contrato conosco, e inclusive eu quero saber como que você está, como estão os estudos, como que está a preparação para a prova de acesso direto do final deste ano. E aí a pessoa vai falar, poxa, é mesmo, eu deixei de pagar porque eu esqueci, poxa, eu deixei de pagar por causa disso. Então, nessa breve apresentaçãozinha que você fez, que é os primeiros segundos que a gente precisa prender a atenção da pessoa, aí ela vai te responder. Porque senão você pode só receber respostas que não vão efetivar em vendas. Porque a pessoa fala assim, oi, Lohane, tudo bem? Estou aqui aqui é o Marco da Medcoff, você tem 2 parcelas em aberta, que dá um total de 2 mil, posso te mandar o link? Ah, pode mandar. Acho que acontece com vocês, e a pessoa não paga. Então, sim, é importante fazer essa breve, em 5, 8 segundos, você consegue falar isso que a gente acabou de falar aqui, e aí a pessoa vai te dar abertura para, poxa, aconteceu isso, então, não vou utilizar mais o curso, então, estou sem dinheiro, então, estou com problema de ansiedade, de não sei o quê, e aí vocês vão trabalhar tudo isso que a gente conversou hoje, tá bom? Beleza? Então é isso, meninas. A gente estourou um pouquinho aqui o prazo, mas eu acho que foi importante para a gente reforçar algumas coisas que a gente vinha conversando, fazer essa simulação, e eu quero que vocês continuem, tá? Então, espero que Carmen, Vanessa e Elaine façam essa programação com vocês, mas é literalmente o que a gente acabou de fazer nesses últimos 20 minutos, isso é um treinamento, tá bom? Então, vocês vão continuar com atribuições de vocês,
comecem a colocar em prática tudo que a gente vem discutindo nessas 3 semanas e vão trazendo feedback para os colegas. Então, não tem mais programação para me falar com vocês, mas também a gente pode voltar a se falar daqui a um tempo, tá? Não tem problema nenhum. Mas façam isso virar algo cultural do time de vocês. Toda semana se encontrar. Vai chegar um momento que vocês falar, poxa, tá maçante já, mas não tá, porque vocês estão toda semana tentando, vocês vão pegar casos específicos, e se vocês se reunirem meia horinha e que todas participem, vocês vão aprender muito com isso, tá bom? Então, pega um caso que se você conseguiu, se você não conseguiu, podem inventar, tá? Um caso bem hipotético, mas separem, tá? De 30 minutos a 1 hora por semana, acho que é super factível para encaixar na rotina do time de vocês e conseguirem fazer esse treinamento, porque isso ajuda demais. E não vai ser fazendo 1, 2, 3, 4 semanas que vocês já vão ter uma evolução gigantesca. Mas eu garanto que vocês fazendo isso, entrando na rotina e ficando enraizado, vocês vão ver que daqui 6 meses vocês estão muito melhor. Daqui 1 ano, muito melhor ainda. Aí as experiências vão ser diferentes. Um breve relato, tá? Que vocês estavam fazendo, eu estava lembrando aqui e até anotei para falar com vocês. Aqui no comercial já teve gente, só para vocês verem como que é a cortina de fumaça, como que é a objeção. Já teve gente que preencheu planilha de hipossuficiência, e obviamente eu neguei, porque quando a gente viu ali a declaração de imposto de renda dos pais, não fazia sentido nenhum pedido, e a pessoa comprou à vista. Então, para você ver o nível que é desses alunos, tá? Eles vão falar qualquer coisa para vocês, às vezes para não querer pagar, para não querer continuar naquela ligação, mas cabe a nós conduzir o atendimento. São artistas. Conduzir o atendimento para conseguir a regularização. E é onde que a gente tem que pesar justamente na dor do aluno. Qual que é a dor do aluno? Não passar na prova de residência, não conseguir o seu título, não conseguir a sua subespecialidade, tá? E só um adendo também, para a gente finalizar, toda vez que vocês receberem, que hoje teve na simulação aqui, pessoas falando assim, eu vou trabalhar, vou deixar a residência para depois, lembre-se que residência ainda continua sendo padrão ouro, tá? Então, médicos generalistas, daqui a pouco não vai ter mais vaga para eles no mercado de trabalho, eles têm que trabalhar muito mais, não tem qualidade de vida. Então, toda vez que receber alguém falando assim, não, eu desisti da residência. Poxa, fulano, mas a residência realmente continua sendo algo muito importante para a carreira médica, tá? A gente não consegue mais hoje um médico generalista ter sucesso. O que está te impedindo de continuar com esse sonho que você tinha escolhido há um tempo atrás? E aí começa a negociação, tá bom? Então, resumindo tudo isso, continuem estudando, continuem entendendo o perfil dos alunos, tá? Continuem fazendo as simulações aqui, semanalmente ou de 15 em 15 dias, e vão colocar em prática tudo que a gente veio aprendendo, beleza? Então é isso. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pela disponibilidade. Eu falei para a Elaine que talvez eu ia separar um materialzinho aqui. Eu vou ver, mas eu acho que eu já mandei, né, uma cópia de um livro que a gente comentou na primeira semana. E em breve a gente volta a se falar, tá? Não garanto que semana que vem, mas continuem o treinamento. E eu vou falar para a Elaine, depois daqui a um tempo, a gente volta a bater um papo. E aí vocês me dizem como que foi as últimas semanas, os últimos meses. Fechado? Fechou. Combinado. Obrigada, Marcos. Obrigada, Marcos. Obrigada. Muito obrigada por tirar tempo para nos ensinar, Marco. Foi muito bom. Eu agradeço. E estou no Slack, tá? Qualquer coisa, tô sempre, posso demorar um pouquinho para responder, mas estou sempre à disposição aqui. Fechado? Fechado. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, meninas. Tchau, meninas. Bom trabalho. Tchau, meninas. Até amanhã. Bom trabalho. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.